Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Então, agora a gente vai para a apostila do segundo bimestre, tá? Então, a gente vai lá, peguem lá a apostila do segundo bimestre ou acompanhem aqui no Positivo On, né, junto comigo, e vocês vão tendo um conhecimento diferente, né, da organização e tudo que acontece na transformação do nosso planeta, tá? Então, a gente vai ver as camadas do nosso planeta, ou seja, a litosfera ou crosta terrestre, né? O manto e o núcleo, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar lá a apostila de vocês. Peguem lá no início, na página 2, tá? Na página 3, né? Então, a gente vai ver lá, ó, litosfera. O que é a litosfera? Litosfera é a camada da Terra, né, que é onde a gente vive. Ou seja, tudo que acontece, as nossas construções, tudo que a gente faz na nossa vida acontece onde? Acontece na litosfera. Né? A litosfera se formou há mais ou menos 4,6 bilhões de anos. Os primeiros seres vivos, né, que apareceram, vamos dizer assim, na litosfera, há milhões e milhões de anos atrás, foram alguns peixes, né, foram animais aquáticos gigantes. Né? Então, tudo que acontece na nossa vida acontece na litosfera. Tá? É a camada, né, que a gente vive. Dinâmica e estrutura da litosfera, ou seja, como que acontece, o que ocorre na litosfera. A litosfera a gente já sabe que é a parte externa, né, e sólida da Terra. Então, lá na primeira imagem lá do início aqui, ó, onde acontece tudo? Nessa camada aqui, ó, em volta, na litosfera, é onde nós vivemos, onde nós plantamos, onde nós trabalhamos, né? Então, a gente pode perceber que tudo acontece nessa camada externa do nosso planeta. Depois da litosfera vem o manto, que é mais ou menos aqui onde eu estou passando o mouse, e no meio aqui do nosso planeta, o núcleo, tá? Então, vamos voltar lá. O que acontece? A dinâmica, né, da estrutura, como vocês já devem ter estudado, a Terra ela apresenta 3 camadas: o núcleo, o manto e a crosta terrestre ou litosfera, tá? Núcleo já está dizendo, é o meio lá, né, onde tem lá o magma líquido. Manto também ali onde se localiza o magma, só que já é o magma sólido, vamos dizer assim, o magma onde ele não está em constante ebulição. E depois a crosta terrestre ou a litosfera, tá? O que a gente encontra na litosfera? Minerais, né? Muitos tipos de minerais, muitos tipos de rochas, muito importante para a economia do nosso planeta, né? Então, a gente encontra minerais preciosos, pedras preciosas, rochas para a gente fazer milhares de coisas. Tudo que a gente vai fazer, por exemplo, na área de construção, a gente precisa de um determinado tipo de minério, né? Então, a gente vai ver algumas dessas rochas, algumas desses minerais, que a gente encontra onde? Na litosfera, tá? Então, a gente vai ver, existem 3 tipos de rochas mais importantes: as magmáticas, as metamórficas e as sedimentares. A magmática, o nome já diz, né? Magma, vem do magma, então vem do magma que está lá em ebulição, lá no núcleo do planeta, né? E quando acontece a erupção dos vulcões, esse magma ele é expelido para fora, tá? Então, quando ele é expelido para fora, ele vai se resfriar. Nesse resfriamento, o que vai acontecer? Vai virar rocha, né? O magma vai virar rocha. Por isso são rochas magmáticas, né? Que vêm do magma, ou seja, que vem do núcleo do nosso planeta, tá? Depois a gente vai ver lá. Tem 2 tipos, a gente pode dividir em 2 tipos.
rochas magmáticas intrusivas e rochas magmáticas extrusivas. As intrusivas, já está dizendo, ó, estão no interior da crosta terrestre, tá? São aquelas que se solidificam a partir de um resfriamento da lava. E tem as extrusivas, que são as mais comuns, que é o basalto, o granito, né? Que elas estão mais no exterior da crosta terrestre, tá? Então, as chamadas extrusivas, elas se resfriam mais lentamente, elas ficam mais para o interior do nosso planeta, né? E se resfriam mais lentamente. Já as extrusivas, quando o magma é expelido para fora, ela se resfria mais rapidamente, tá? Então, o nome é extrusiva, porque está para fora, tá? Elas estão mais na crosta terrestre mesmo. E as extrusivas, elas estão mais próximas ao interior do núcleo. As mais, vamos dizer, comuns, né, que eu já disse, é o basalto e o granito. Ambas essas rochas, elas são utilizadas para construção de casas, edifícios, né? Também o basalto ele serve para construção de calçadas, na fabricação de cimentos, né, de paralelepípedos. Aí a gente vai ver sedimentar. Sedimentares a gente já vê. O que o próprio nome das rochas ela remete ou sugere, né? Sedimentos, ou seja, material orgânico. Então, essas rochas sedimentares, elas são formadas por tudo que o vento carrega, que a chuva carrega, que os rios carregam. Então, a acumulação de diferentes tipos de materiais, junto com materiais que já existem no local, formam essas rochas sedimentares. Claro que isso acontece a partir de milhares e milhares de anos, né? Vai trazendo, por exemplo, muitos sedimentos, vai sendo transportados muitos sedimentos, né? Junto com areia, com pedra, com resto de galho, com resto de árvores, e toda essa decomposição desse material orgânico vai se juntar com outros materiais pré-existentes ali, né? Que já existem ali, e vai dar origem às rochas sedimentares, né? É nas rochas sedimentares que acontecem, ou seja, que a gente encontra muitas coisas também que para o nosso dia a dia é muito importante. Por exemplo, para fabricar cerâmica, a argila para fabricar cerâmica, o vidro, o sal, os combustíveis fósseis, tá? Todos esses recursos são retirados das rochas sedimentares, tá? Que são essas aqui, ó. Aí o próprio nome já diz, né? São rochas que são agrupadas, né? São agrupamentos de sedimentos que vão dar origem às rochas. Bacias sedimentares e combustíveis fósseis. O que são bacias sedimentares? É onde nós vamos encontrar acúmulo de sedimentos, ou seja, depois de milhões e milhões de anos, todos esses sedimentos sendo acumulados lá no interior, né, das rochas, vai acontecer o quê? Vai formar recursos para a gente, ou seja, ó, as bacias sedimentares apresentam grande fonte de recursos para a humanidade, principalmente no fato que nelas se encontram os combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, né? Então, todas essas formações de combustíveis fósseis se dá na parte onde existem rochas sedimentares, porque todo o acúmulo de material orgânico, né, vai passando por essas rochas, que elas são porosas, né? Esse sedimento vai acumulando no interior e vai, com o decorrer de milhares de anos, vai surgir ali um material, ou seja, um recurso que para a gente é muito importante, que são os combustíveis fósseis. Ok? Aí aqui é uma plataforma, ó, onde se extrai o combustível fóssil, tá? Onde é retirado o combustível aqui, tá bom? Aí vamos lá, para a rocha metamórfica. As rochas metamórficas
Também, ó, se a gente metamórfica, ou seja, metamorfose. Por que que vem desse nome? Porque são rochas que são transformadas no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, tá? Elas podem se formar, por exemplo, de bloco de rocha magmática, intrusiva, ou seja, aquela que está mais próxima do núcleo, né? E com outras rochas que mais pesadas ou outras rochas que estão mais na superfície, tá? Então são rochas metamórficas. Metamórficas por quê? Porque durante um período elas passam por transformações, tá? As rochas sedimentares também podem se acumular, né? E pode também se transformar em rochas metamórficas com o passar do tempo, com o passar dos anos. Então, rochas metamórficas vêm do quê? Da transformação ou da metamorfose, da mudança das rochas. Então, mesmo as rochas magmáticas ou as rochas sedimentares podem, depois de milhares e milhares de anos, serem transformadas em rochas metamórficas. Também são muito utilizadas para a sociedade, ou seja, são muito utilizadas para construções de muros, de calçadas, de edifícios, e tem muitas pedras, né? Não é pedras, mas vamos dizer assim, muito material, vamos dizer assim, que é retirado das rochas metamórficas que tem um grande custo, né? Elas são caras, vamos dizer assim, principalmente para a construção civil. Aqui, ó, é um exemplo de rocha metamórfica, tá? São rochas que foram transformadas ou modificadas no decorrer de muitos anos, né? Milhares de anos. E aqui é um castelo, né? Ou seja, é um palácio, né? Que é uma construção histórica lá da Índia, que foi construída totalmente em mármore branco, tá? Aí depois nós temos algumas atividades que vocês vão estar fazendo, e na próxima aula eu vou estar corrigindo antes da retomada, ok? Então tá, obrigada, tá? E até mais.